Olá, nós estamos mais uma vez reunidos para adorar ao Senhor, sim, mas para exaltar esse Deus merecedor de toda a nossa adoração. E ao mesmo tempo também desfrutarmos e ouvirmos a palavra do Senhor, sendo aplicada de forma prática na nossa vida. Por isso eu queria convidar você a enviar o link dessa mensagem, mas que você pudesse parar o que você está fazendo, para que você pudesse ouvir a mensagem do Senhor que será ministrada nesse culto. E nós também estaremos orando pelos nossos motivos, uns pelos outros. Você pode orar comigo? Pai, que esse tempo seja um tempo especial do manifestar do Senhor. Por isso nós clamamos para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que a Tua palavra seja aplicada de forma a mudar o nosso jeito de viver. Eu oro por cada pessoa conectada, que o Senhor os visite com Teu poder e com Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Conforta no Senhor e cobre-nos com Tuas asas. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta no Senhor e cobre-nos com Tuas asas. Oh, 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 oh. Conforta no Senhor
que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai que seu Filho nos deu, e o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Nós vamos orar neste momento, nós vamos apresentar os nossos motivos ao Senhor. Nós temos orado por várias pessoas na área da enfermidade, nós temos visto Deus agir de uma forma especial. A própria vida da irmã Ana, que se submeteu a uma cirurgia, e essa cirurgia foi tudo muito bem. O resultado não poderia ser melhor, de que ela está livre ali de qualquer dificuldade com relação à enfermidade que estava cometendo. E ela está tendo que lidar ainda com algumas consequências por causa da cirurgia, mas irmã Ana, nós continuaremos orando, porque nós queremos testemunhar aquilo que Deus está fazendo. Nós vamos continuar orando também pela saúde do irmão Nildo, para que Deus haja de uma forma especial. Irmão Nildo, que Deus continue usando a sua vida testemunhando quem é Jesus aí no seu coração. Na última semana nós oramos pela Adriana, que ali ela é sobrinha da irmã Graça. A irmã Graça é mãe do pastor Edney ali de Londrina. E a Adriana, ela teve que se submeter a uma cirurgia ali intestinal para retirada de um tumor também. Ela já recebeu alta, está em tratamento, e a nossa oração é para que o milagre de Deus, o milagre do Senhor aconteça. E nós vamos agradecer por aquilo que Deus já fez, né? Nesse processo, que aquela equipe participou daquela cirurgia. Mas nós vamos continuar orando pela restauração completa da saúde dela, né? Nós continuaremos orando também pela mãe da Andrelissa. A mãe da Andrelissa passou por um processo cirúrgico. Tive a oportunidade de visitá-la. Ela já está em casa também se recuperando. E nós estamos clamando para que o diagnóstico médico nós possamos testemunhar o agir de Deus, porque nós estamos clamando por cura e nós vamos sim continuar em oração por essa família tão especial. Nós vamos pedir também pela vida da Silvia. A Silvia, ela é irmã da nossa querida irmã Diva.
Ela tem passado por algumas dificuldades cardíacas ali. Hoje ela teve uma consulta médica e os médicos já estão diagnosticando a necessidade de uma cirurgia ali para que possa corrigir aquela arritmia que ela tem sofrido. Os exames dela deram bastante alterados, mas nós vamos colocar a vida dela diante de Deus, clamando por um agir do Senhor para que a vontade do Senhor seja estabelecida. E o nosso clamor é que o Senhor possa restaurá-la completamente. Na última semana nós tivemos a perda de um amigo, o pastor William, que era pastor da Igreja Presbiteriana Arena Zona Sul. Ele faleceu. Ele já estava sofrendo por várias dificuldades de saúde, mas o motivo que o levou à morte não tinha nada a ver com aquilo, muito pelo contrário, uma pneumonia que acabou acometendo. Ele teve uma parada cardíaca e faleceu. E tem sido um momento muito difícil para aqueles irmãos que vivem naquela igreja, para os familiares, e eu queria que neste momento nós pudéssemos orar também pelo consolo dos altos céus sobre a vida da Cris. Cris, nós vamos continuar em oração para que o Senhor dê força, sabedoria para esse momento tão difícil que você está vivendo com toda a sua família. E o Deus de graça está se manifestando e continuará se manifestando de forma extraordinária. E nós oraremos também pelas decisões daquela igreja, pelos próximos passos que serão dados, que o Teu nome seja glorificado e que isso seja feito de acordo com a Tua direção, ó Senhor. Vamos orar? Você pode fechar os teus olhos, se você puder, feche os teus olhos e vamos orar. Pai, nós colocamos todos esses pedidos diante do Senhor, Deus. Ao mesmo tempo que o nosso coração é grato por aquilo que o Senhor já tem feito na vida da irmã Ana, na vida da Adriana, na vida ali da mãe da Andrelissa, Deus, nós clamamos, Pai, porque nós somos levados a reconhecer o agir do Senhor. E por isso o nosso coração se alegra, Deus, por aquilo que o Senhor já fez. E nós nos unimos por uma restauração completa da saúde das Tuas filhas, Pai. Deus, ao mesmo tempo que nós clamamos o consolo dos altos céus sobre a vida da Cristiane e de todos os familiares ali do pastor William, que eles, ó Deus, possam encontrar o consolo do Senhor nesse tempo de dor. Ao mesmo tempo, Pai, que eu me uno com os meus irmãos que neste momento apresentam os seus motivos. A Diva tem apresentado a sua irmã, a Silvia, que tem enfrentado os momentos difíceis na área da saúde. A irmã Diva tem passado, ó Deus, ali, transmitido àquela família a fé que ela tem. E nesse momento nós nos unimos com essa família, Deus, para orar pela vida da Silvia, para clamar por uma ação do Senhor, para que todos os passos sob orientação médica a partir de agora sejam guiados pelo poder do Teu Espírito, Deus. Se necessário for ser feita essa cirurgia, que o Senhor possa conduzir em nome do Senhor Jesus, Pai, e ela possa estar com a sua saúde plenamente restaurada, Pai. Deus, ouve o nosso clamor, é o desejo do nosso coração, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa as circunstâncias.
Bible. Desde a última semana nós temos aprendido algumas lições práticas para as nossas vidas, que vão nos desafiar, nos encorajar a vivermos a nossa vida diante de Deus com coragem e com fidelidade. E nós temos usado um texto ali do livro de Daniel, onde 3 amigos deles ali, Sadraque, Mesaque e Abdenego, estavam diante de uma situação muito difícil. E diante dessa situação difícil, eles escolheram permanecerem fiéis às orientações, aos ensinamentos de Deus para com a vida deles. Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles estavam diante de um decreto real que os levava a se curvar diante de uma estátua que fora forjada pelo rei Nabucodonosor, e eles tinham que, toda vez que ouvisse os instrumentos tocando no reino, se prostrarem e adorarem a estátua que significava a divindade daquele rei, o rei Nabucodonosor. Mas mesmo diante disso, aqueles 3 jovens, eles tomam uma decisão, eles fazem uma escolha de permanecerem fiéis ao Senhor. E nós aprendemos de que existem oportunidades e situações nas nossas vidas em que nós precisamos ter coragem de corrermos riscos. Era isso que eles estavam ali enfrentando, aqueles 3 jovens, porque ao não cumprirem o decreto real que exigia reverência de todas as pessoas do reino diante da estátua do rei, eles estavam correndo o risco de morrer. Mas a fidelidade, a fé, a obediência os conduziram a permanecerem fiéis àquilo que o Senhor, o Deus dos exércitos, os havia ensinado. E dentre tantas coisas, nós precisamos entender que existem diversas situações na nossa vida que nós iremos ter coragem, precisamos de coragem para enfrentar as situações da vida. E quando nós entendemos isso, nós vamos ser revestidos pelo poder de Deus, com essa ousadia de nós permanecermos fiéis ao Senhor, mesmo em momentos difíceis, como aquele que eles enfrentaram, uma ameaça de morte. O Salmo de número 27, no verso 14, o salmista vai dizer: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. O que ele está dizendo, olha, que em todas as situações da nossa vida nós precisamos sermos fortes, entendermos que Deus está conosco e esperarmos fielmente o agir de Deus nas situações difíceis. Queridos, quando nós falamos a respeito de fidelidade, quando nós falamos a respeito de coragem, esses são termos que englobam várias áreas da nossa vida, inclusive o mundo dos negócios. A fidelidade, ela vai se aplicar no mundo dos negócios como algo vital para a vida daqueles que amam ao Senhor e desejam fazer aquilo que agrada a Deus. Por isso que todas as negociações profissionais que você se envolve, você precisa apresentar nessas negociações os valores que existem dentro do teu coração, ensinados pela fidelidade da palavra de Deus. Muitas pessoas hoje em dia, elas cedem a subornos e a momentos em que elas precisam agir de forma não justa, e isso mostra uma deslealdade, né? Não existe fidelidade com relação a isso. Então é muito melhor para eu e você, às vezes nós perdemos um negócio permanecendo fiéis ao Senhor, porque Deus, Ele há de suprir de outra maneira. Mas você pode dizer assim, isso aí não envolve a mim, eu não tenho uma empresa. Não, mas você é uma pessoa que precisa pagar os seus impostos. E no momento, às vezes, da sua declaração de imposto de renda, você não pode ceder a mentiras que vão fazer com que a sua restituição ela seja maior, muito pelo contrário. Você precisa arcar com todas as negociações, com todos os seus compromissos que a lei do nosso país, ela nos coloca. E isso vai nos ajudar a nós permanecermos fiéis. Às vezes, uma promoção tão esperada dentro da empresa exige de nós situações onde nós seremos desleais e agindo fora daquilo que é a vontade de Deus. Essa promoção é o tipo de promoção que não vale a pena, porque vai fazer com que você abra mão de princípios, de valores que você tem.
Quando o assunto é relacionamento, sexualidade, você também não pode abrir mão daquilo que Deus tem ensinado, daquilo que Deus tem dito para você, que você precisa ser santo como Ele é santo, e você não vai se submeter às tentações ou às seduções que o mundo ele oferece a você, mas você vai permanecer fiel por amor ao Senhor, em obediência e fidelidade, demonstrando aquilo que você verdadeiramente é diante de Deus. Para nós que conhecemos a palavra do Senhor, a única opção que temos é viver a nossa vida do jeito que Deus deseja. Nós não podemos ser no mundo profissional ou dos negócios de uma pessoa e quando nós estamos na igreja ou fazendo as coisas de Deus, nós somos outra pessoa. Muito pelo contrário, nós precisamos ser fiéis ao Senhor, discípulos de Jesus, amados do Pai em todas as circunstâncias da nossa vida. Era isso que aqueles 3 jovens personagens da nossa história, eles estavam experimentando. Eles ousaram fazer aquilo que Deus havia ordenado, mesmo correndo o risco de morrer. Aquela luta que eles estavam enfrentando, eles não estavam sozinhos. Queridos, muitas oportunidades surgirão em nossas vidas o tempo todo, desde as mais simples às mais complexas, de nós testemunharmos da fidelidade e integridade da nossa vida e das nossas decisões diante de Deus. Uma vida que vai exaltar e glorificar o nome do Senhor, porque as pessoas verão que existe justiça, lealdade e fidelidade no mundo, no nosso mundo, nos negócios e em tudo aquilo que nós fazemos. E nós não iremos ceder às seduções, às tentações, para nos darmos bem em situações, mas que essa escolha e decisão nos levará para longe da presença de Deus. Agora, a palavra do Senhor, ao olhar para esse texto, ela vai nos ensinar sim que nós precisamos ter coragem e ousadia para vivermos os nossos dias, mas ela também vai apresentar uma outra lição para o meu e para o seu coração. É que nós precisamos ter a coragem para viver um grande livramento. Coragem para viver um grande livramento da parte de Deus. Uma ação sobrenatural do Senhor na nossa vida. Você tem histórias e marcas sobrenaturais de Deus na sua vida? Talvez você já conhece a Jesus há bastante tempo. Quais são os milagres que você já presenciou na presença de Deus? Quais foram as respostas de oração que Deus respondeu ao clamor do teu coração? Quais foram o agir de Deus no coração e na vida de pessoas que vivem ao seu redor e que você apresentou diante de Deus? Queridos, quando nós nos apresentamos diante do Senhor com sinceridade, o nosso coração se torna um coração sensível para que nós possamos enxergar e ver Deus agindo nos detalhes da nossa vida, o Senhor agindo nos detalhes da nossa história, mesmo quando as circunstâncias se apresentam de um jeito diferente, aos olhos humanos parece impossível. Por isso que eu e você nós temos que ter a coragem de experimentarmos, de vivermos um grande livramento da parte de Deus nos momentos de dificuldade na nossa vida. A palavra do Senhor, lá no verso 22 em diante, a palavra do Senhor ela vai dizer: a ordem do rei era urgente e a fornalha estava quente, que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego. E estes caíram amarrados dentro de uma fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º parece como um filho dos deuses. E então
Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam. Venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do fogo. O contexto desse trecho que nós lemos é a consequência da fidelidade e obediência daqueles três. O rei os confronta, os ameaçam e eles permanecem fiéis em sua decisão, dizendo: não nos curvaremos diante do Senhor. Mesmo que nós venhamos a morrer ou viver, nós não nos curvaremos. Era isso que eles estavam se posicionando diante do rei. E a consequência disso é que existia uma fornalha, onde o rei mandou que fosse aumentada por diversas vezes aquela fornalha. E ela era tão quente que, quando aberta, aqueles homens, aqueles soldados que estavam ali, eles morreram imediatamente, enquanto aqueles três foram colocados ali, lançados naquela fornalha ali, naquela fornalha quente. E aí algo de extraordinário. O grande livramento do Senhor acontece na vida daqueles três amados do Pai, que permaneceram fiéis às ordens do Senhor. Eles foram sim lançados numa fornalha ardente, muito quente, mas Deus agiu em favor deles de maneira extraordinária. Houve ali uma quebra da lei natural. A ordem daquele rei que se considerava tão poderoso e havia até mesmo desafiado o próprio Deus, onde ele disse para aqueles três: quem os livrará? Qual Deus poderá livrá-los das minhas mãos? E ali naquele momento o Senhor se manifesta de forma extraordinária, mostrando para aquele rei que se considerava tão poderoso que o Senhor, o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, está acima de tudo e de todos. Então, o próprio rei Nabucodonosor, ele viu que algo estava acontecendo ali dentro da fornalha. E ele disse para os seus soldados: olha, não fomos três que jogamos lá, eu estou vendo quatro pessoas ali desamarradas e ilesas. E o rei reconhece aqueles jovens, mas existia alguém lá dentro, que era ali a presença do Deus Todo-Poderoso através daquele mensageiro que ele enviara para que pudesse preservar a vida, e eles nem chamuscados ficaram. Queridos, todas as vezes diante dos perigos na nossa vida, diante de desafios difíceis, quando nós permanecemos fiéis, Deus, o Senhor, Ele dará o livramento. Ele não impedirá, às vezes, de que nós venhamos a ter dificuldades, como aqueles jovens foram confrontados e lançados até mesmo ali dentro daquela fornalha, mas o Senhor esteve presente com eles, junto deles no meio da batalha. Queridos, é esse mesmo Deus que está presente na minha vida e na sua vida no meio da batalha. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, talvez você esteja vivendo momentos difíceis na sua vida, sejam na vida profissional ou talvez na sua vida dos seus relacionamentos, ou até mesmo na área da enfermidade. Talvez pessoas da sua família sejam acometidas por enfermidades que trazem medo ao coração, que trazem temor, angústia. Mas esses são os momentos em que nós precisamos olhar ao redor, permanecermos fiéis ao Senhor e ao mesmo tempo que nós iremos ver o agir de Deus em nosso favor, nos protegendo, nos livrando, nos preservando, agindo na pessoa que é alvo das nossas orações, porque afinal de contas o Senhor, Ele é poderoso para fazer o extraordinário acontecer. Ele é aquele que fortalece o nosso coração, Ele é aquele que traz a esperança mesmo quando todas as ferramentas humanas já se esgotaram os seus recursos. Por isso que o salmista no Salmo 27, ele reafirma a presença desse Deus que era refúgio, que era Deus presente no meio da batalha e no meio da angústia. Lá no Salmo 27, logo no verso 1, a palavra do Senhor, ela vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor?
O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Esse salmista, ele havia experimentado de que o Senhor dos Exércitos era aquele que estaria com ele em todas as circunstâncias da sua vida. Queridos, você tem vivido com essa convicção da presença de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida? Ou será que a escolha do seu coração foi simplesmente reclamar e lamentar? O desafio dessa palavra para o seu coração é crer e experimentar o livramento do Senhor em todas as áreas. Se quebrante, volte-se ao Senhor, se arrependa e comece a viver de um jeito que agrade ao Senhor, que agrade o Deus. Afinal de contas, quando a nossa fé está firmada no Altíssimo, o Senhor que detém o poder e o controle da história, Ele é aquele que vai agir de forma extraordinária na minha vida, na sua vida, na minha causa e na sua causa. Aqueles jovens tiveram a sua fé testada e eles puderam descansar no poder de Deus, o Deus que prometeu que estaria com eles. Eles acreditaram. Queridos amados, você tem acreditado na presença permanente de Deus e no livramento do Senhor para essa situação que você está vivendo? Que você possa experimentar isso, não baseado no seu conhecimento ou na sua capacidade humana, mas que você possa se entregar de uma forma tão extraordinária para que você viva o melhor de Deus, do jeito de Deus, próximo do Senhor, para que a sua vida reflita aquilo que Deus é na sua vida. Ao olhar para a história desses três, nós também vamos identificar uma outra lição. Nós precisamos ter ousadia, para obedecer. Nós precisamos experimentar o livramento do Senhor, o agir do Senhor. Mas nós precisamos de coragem para honrar a Deus. Eu e você, nós precisamos de coragem para honrar a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Sabe por quê? Porque no momento em que a nossa fé ela é provada e nós testemunhamos a nossa fidelidade e obediência ao Senhor, as pessoas ao nosso redor serão abençoadas e o nome do Deus Altíssimo será glorificado pelo agir permanente do Senhor. Logo depois que aqueles jovens saem daquela fornalha, algo de extraordinário havia acontecido no coração daquele rei que estava zombando do poder de Deus, que estava se achando muito poderoso. E lá no verso 28, a palavra do Senhor ela vai dizer: disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua própria vida a prestar culto e adorar outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em monte de entulhos, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. E então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Queridos, o resultado da obediência a Deus é que o Senhor, Ele honra os seus filhos. E mais do que isso, Ele será honrado pelo testemunho que eu e você, nós daremos diante dos momentos e das circunstâncias da nossa vida. A obediência daqueles jovens levaram Deus a ser glorificado. Aquele próprio rei declarou com sua boca: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Queridos, quando nós olhamos para essa história, ela é uma história de testemunho. E é uma história de testemunho que precisa mexer com o meu e com o seu coração. Para sabermos aquilo que nós estamos fazendo com o nosso jeito de viver, se as pessoas no nosso ambiente de trabalho têm visto a presença do Senhor Jesus na nossa vida,
nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso jeito de servir ali ao emprego ou no emprego que nós estamos trabalhando. O nosso jeito de viver precisa espalhar o Deus que existe no nosso coração de uma forma íntegra e não igual àquelas pessoas que não conhecem a Deus. Tem muitas pessoas que vivem nos nossos dias sem fazer a diferença. Pessoas que exercem atividades profissionais no meio de outras pessoas que não conhecem e não temem ao Senhor, e nós não estamos testemunhando com a nossa vida quem é Jesus. Fugindo da aparência do mal, escolhendo fazer aquilo que precisa ser feito e não aquilo que será mais confortável a mim e a você. A vida daqueles 3 jovens estava firmada em Deus e eles fizeram a escolha de honrar a Deus em todo o tempo. O milagre que aconteceu era real, a ousadia daqueles 3 era real e a manifestação do poder de Deus de forma extraordinária também é real. Queridos, o Deus que nós servimos é esse Deus real, que deseja agir de forma extraordinária. Cabe a mim e a você olharmos para o nosso jeito de viver e nós avaliarmos como estamos vivendo. E nós tomarmos a decisão de viver os nossos dias de um jeito em que nós testemunharemos o poder de Deus, experimentaremos o poder de Deus na nossa vida e nós glorificaremos ao Senhor pelo agir sobrenatural do Senhor na nossa vida. Quando nós agimos com fidelidade, quando nós agimos com coragem e ousadia, nós não só veremos o milagre de Deus acontecendo, mas nós estaremos inspirando pessoas a se entregar de forma completa nas mãos desse Deus. Eu não sei o que tem afligido o seu coração, se existe alguma coisa, talvez na área financeira, talvez no mundo dos negócios, na sua vida profissional, talvez nos seus relacionamentos que estão difíceis, ou talvez ainda na área da enfermidade. Pessoas que você ama que está enfrentando momentos difíceis. Mas eu queria que neste momento, confiando no Senhor e agindo com coragem e com fidelidade, você pudesse olhar para dentro do seu coração e examinar se existe alguma conduta, algum jeito de viver que precisa ser mudado e para que você fale com Deus nesse momento, para que você se coloque diante do Senhor, para que você tenha os seus pecados perdoados e você esteja livre de toda acusação. Confesse o seu erro ao Senhor, abandone o seu pecado em arrependimento e viva o melhor de Deus. Aí, depois disso, você tem a oportunidade de se chegar diante do Deus Todo-Poderoso e falar: Senhor, eu estou passando por lutas e batalhas que eu preciso de uma intervenção sobrenatural do Senhor. E Ele é aquele que agirá. Ele é aquele que irá fazer o extraordinário, aquilo que você não pode fazer, Ele é capaz de fazer. O Salmo 138, verso 3 vai dizer: olha, quando eu clamei ao Senhor, Tu me respondeste, deste-me força e coragem. Talvez essa será a sua oração, para que Deus te coloque coragem, força, para que você ousadamente escolha abandonar de vez aquilo que tem te afastado do Senhor. Deus ama você e deseja que você experimente grandes coisas no poder de Deus e você irá desfrutar da fidelidade do Senhor agindo sobre a sua vida. Queridos, que você possa ler mais uma vez o texto aqui do livro de Daniel, que conta tantas histórias abençoadoras, que você possa ler de uma forma especial o capítulo 3 e você possa aplicar esse texto na sua vida e você aprenda a confiar em Deus e que você tenha coragem de viver a sua vida com fidelidade e entregando todas as áreas da sua vida nas mãos do Senhor. Que essa palavra encontre um lugar todo especial no teu coração e desafie você a viver com coragem e tomando as decisões necessárias para aquilo que preciso for, para que você se aproxime de Deus e viva o melhor de Deus na sua vida.
Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua história. Tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de coração cantando um aleluia, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Nada
Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Aleluia. Eu espero que você tenha sido abençoado e que você seja desafiado a viver uma vida de coragem e fidelidade ao Senhor, não abrindo mão daquilo que você já aprendeu, não negociando seus princípios, mas vivendo e permanecendo firmes, experimentando o sobrenatural de Deus de uma forma extraordinária. Pare de viver do seu jeito, bora viver o jeito de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua história.